Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao meu canal, Palmira Margarida, para mais uma entrevista da nossa super série que já é sucesso, Perfumes de Pombagira, as deusas do Brasil, e hoje a gente está coroando, fechando com uma chave de ouro, para que esse caminho seja muito próspero, muito rico, muito colorido para todos nós, para você que participou dessa série do início ao fim. Eu estou muito feliz da gente ter chegado até aqui e para a gente deixar isso tudo mais colorido e mais bonito no mundo das pombagiras, eu trouxe alguém hoje muito especial, que é a Deb Day. Maria é dona do corpo, rodeado de alegria. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa para fechar essa nossa série, na verdade, para deixar esse caminho aberto, esse caminho das pombagiras, uma pessoa que é especialista em pombagiras ciganas e ciganas espirituais, que eu tenho muita honra de trazer nesse canal, que é a Deb Day Gypsy, que é cartomante, terapeuta e é do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, Deb, que ela faz um trabalho incrível na internet. Ela tem uma página enorme que só trata desse assunto. Muito bem-vinda, Deb. Muito prazer você estar aqui. Eu que agradeço. Estou muito honrada de estar aqui nessa série, fechando essa série, olha a responsabilidade. Estou aqui para contribuir para a nossa sabedoria. Eu acho que é um tema, Palmas, muito importante, né? Trazer. Eu acho que a gente está vivendo um momento, e você traz muito isso na sua página, onde as mulheres elas estão se percebendo mais, né? As mulheres elas estão. Eu nem gosto mais de falar essa palavra empoderamento, que já está tão batido, mas eu não vejo uma outra palavra, e é exatamente sobre isso, né? Nós estamos cada vez mais fortalecidas na nossa força, e você traz isso divinamente, e trazer o tema Pombagira, não tem como não trazer. Quando você fala de feminino, quando você fala de sagrado, você tem que falar de Pombagira, porque elas são a nossa força. Muitas coisas já foram faladas, né? E hoje a gente vai falar sobre a Pombagira cigana. Opa, e elas são muitas, né? Então, São hoje a gente vai muitas. ver essa ciganada rodar. Eu quero, primeiro, antes de tudo, tocar num ponto muito delicado e que eu sei que você sempre traz com muita sabedoria e com muito carinho, que é a questão sobre os ciganos espirituais e a etnia cigana, que na verdade é a etnia Rom. Cigana é até um termo pejorativo. Eu gostaria, para a gente começar, você trazer essa diferença para o nosso público, para a gente deixar bem clara essa diferenciação entre o que é os ciganos, o que são os ciganos espirituais e o que é, o povo da etnia cigana ou etnia Rom. Muito importante essa pergunta, porque hoje ainda gera muitas dúvidas. Muitas pessoas não sabem essa diferença. Então, assim, está havendo um movimento espiritual cigano muito forte, sei lá, eu acho que de 10 anos para cá, a linha espiritual dos ciganos, né, do astral, eles vieram com muita força trabalhar tanto nos centros de Umbanda, quanto também nas tiçaras, que são casas espirituais especializadas só para desenvolver o povo cigano do astral. E muitas pessoas não sabem diferenciar, né? E isso acaba trazendo muita confusão. Realmente existe uma diferença. O povo étnico, assim como a gente tem os nossos pretos velhos, né? A gente faz uma referência aos africanos, né? Etnicamente, existe o povo africano e espiritualmente, aqui na Umbanda, tem o preto velho. É a mesma coisa da etnia dos indígenas, nem etnia, né? Mas dos povos indígenas. A gente tem os povos indígenas, né? Que tem aqui toda a sua cultura, toda a sua história, né? Iniciou o nosso processo histórico, mas a gente também tem os caboclos, a linha dos caboclos da Umbanda. E a gente tem a linha dos ciganos também, né? A linha espiritual dos ciganos, mas a gente tem a etnia cigana. Uma coisa que eu gosto muito de pontuar é que quando a gente trabalha a espiritualidade aqui no Brasil, o nosso desenvolvimento espiritual nessas linhas espiritualistas, a gente percebe que as linhas étnicas elas se apresentam no mundo astral como uma forma, Palmas, de reparação histórica. Você pode perceber que muitas dessas linhas sofreram perseguições. Então, eles estão ali, do lado de lá, né, de uma forma de reparar historicamente, né, tudo que foi feito com esses povos. E nós estamos indo lá num centro de Umbanda, a gente está indo lá numa fogueira cigana, a gente está indo lá, de repente, no movimento xamânico, pedir a bênção desses povos. Olha só como é que isso é importante. De uma forma coletiva, inconsciente coletiva, a gente consegue fazer essa reparação e mudar, inverter um pouco os papéis. Porque se a gente for pegar na história o que aconteceu, foram muitas atrocidades.
né? Então, para que o mundo ele tenha esse equilíbrio energético, né, todas as etnias que foram injustiçadas, elas estão vindo trabalhar na linha espiritual. Então, por isso que é muito importante a gente separar. Os ciganos étnicos, eles têm as suas tradições, eles têm as suas... Existem os grupos étnicos também, os principais é Roms, Calons e Sintis. Então, eles vieram de lugares diferentes ali da Europa. Uns viveram no Ocidente, outros viveram no Oriente. Existe aí uma pesquisa, uma linha de pesquisa histórica que eles podem ter vindo do norte da Índia, enfim, né? E eles se espalharam, né, por vários lugares. Então, essa é a história do povo cigano, que também é uma história que o pessoal fala assim, o povo cigano, ele é nômade, olha que liberdade, que coisa linda, né? Mas não é bem assim, né? Eles foram nômades porque eles tiveram que ser, né? Então, eles viviam essa perseguição. Então, eles precisavam migrar de local para local, e que também houve essa perseguição. Mas, tempos depois, né, o povo cigano ele chegou aqui no Brasil lá pelos 1500, o povo cigano étnico. Foi junto com o descobrimento do Brasil que eles chegaram. E aqui eles começaram, né, a se misturar, né, com as pessoas, com os brasileiros, até mesmo com outras etnias que aqui viviam, né? Enfim, a gente também teve muitos africanos que vieram para cá, né? Enfim. E essa diversidade étnica e cultural é que a gente carrega. Só que um tempo depois, essa linha dos ciganos espirituais, muito tempo depois, né, diga-se de passagem, não posso dizer aqui para você, Palmas, qual foi o ano, a década, né, que a linha espiritual cigana realmente apareceu. Mas existe ali, entre a década de 60 e 70, né, os primeiros registros de manifestações mediúnicas de ciganos do astral em terreiros de Umbanda, tá? Então começou mais ou menos, pode ter começado antes, né? Mas o que se mais foi difundido e registrado foi entre os idos aí da década de 60 e 70. E de lá para cá, isso vem ganhando uma crescente, até surgirem as tiçaras espirituais que os próprios espíritos ciganos pediram, justamente para trazer um pouco da cultura deles no passado, né, para que eles conseguissem se ancorar energeticamente. Então, hoje a gente tem a linha de ciganos da Umbanda e a gente tem a linha de ciganos espirituais que trabalham nas tiçaras. Muitas pessoas falam ciganos puros e ciganos misturados, que aí é que entra na linha das pombagiras ciganas, mas eu vou deixar você chegar nessa pergunta. Você já deu aí uma brecha de muita coisa que a gente vai falar, você falou de tiçara, e aí eu quero começar por aí. Eu quero saber qual foi sua primeira ligação, a primeira vez que você teve contato com essas ciganas. O meu primeiro contato não com a etnia, mas com a espiritualidade cigana foi quando eu era criança. O meu tio, ele tinha uma boate aqui em Copacabana, e nessa boate existia um grupo de espiritualidade cigana, isso era 80, tá? 80, 88, 89, 90, enfim. Existia um grupo que faz parte, ainda existe hoje, né? O grupo da cigana Cátia Bastos, cigana espiritual, né? Cátia Bastos, onde ela rege a tribo cósmica, que é um local aqui no Rio de Janeiro. Eu considero a Cátia Bastos como a grande difusora, né, da encantaria cigana aqui no Rio de Janeiro. Então, ela e o marido dela, que já está falecido, eles começaram a difundir essa espiritualidade cigana, e eu era muito criança. Então, eles faziam algumas reuniões, eu não lembro se era semanais ou mensais, nessa boate do meu tio, que é uma boate que tinha aqui em Copacabana, né? Naquela época era discoteca, né, gente? Naquela época da discoteca. E eles faziam sempre uma reunião ali, reunião de energização mesmo, sabe? Falavam palavras bonitas e tal. E eu ficava super curiosa. O primeiro contato que eu tive foi ali. Mais velha, quando eu tive lá meus 17, 18, 17 anos, acredito eu recebi da minha tia, essa minha tia, ela era muito amiga dessa cigana espiritual Cátia Bastos, né? Que a gente fala que é sacerdotisa. Dessa sacerdotisa. Eu acho que elas trabalharam juntas, enfim. E ela me deu, com certeza, né? Ela, médium do jeito que sempre foi, ela deve ter visto alguma coisa. E ela me deu de presente meu primeiro baralho cigano, que é o tarô cigano da tribo cósmica, que também foi canalizado pela sacerdotisa Cátia Bastos. Até corrigir o nome, né? Cigana, ela é chamada como cigana Cátia Bastos, mas ela é uma sacerdotisa. Então, eu ganhei esse baralho em 1997. Na época, Palmes tinha VHS, você lembra disso?
Acho que você pegou essa parte, né? Eu recebi com o livro VHS. Claro que eu peguei os VHS, a gente já é VHS, da dança dos cassete. gatos lá, é. E ali eu comecei a estudar o tarô cigano da tribo cósmica. Ali eu estudei, e praticamente eu aprendi com muita ajuda da minha tia, eu tirava dúvidas com ela, mas eu via aquela fita VHS praticamente todos os dias. Eu ia anotando, sabe o que é você ter uma fome de aprender aquilo? Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Quando a minha tia me mostrou, eu estudava todos os dias aquilo. Então eu via, eu dormia, eu via de novo e tinha acompanhado um livro também. Então eu estudei muito, eu aprendi praticamente o baralho cigano, né? No caso, o tarô da tribo cósmica, praticamente sozinha. A minha tia, ela me mentorava, me tirava dúvidas e tal, e eu comecei a arriscar as primeiras tiragens para as amigas, 17, 18 anos, né? Aquela coisa bem adolescente, vem aqui, vamos ver o crushzinho, não era crush era paquerinha, né? O broto. Vamos falar dos brotinhos, aquela coisa toda. Até que um dia, e minha tia sempre falava assim, minha filha, nunca abra cartas por mais de 40 minutos. Sempre abra cartas por 30 minutos. Passou 30 minutos, você já vai encerrando e tal. Eu, tudo bem, não sabia por quê, mas um certo dia eu estava num jogo com uma amiga, né, numa abertura de cartas com uma amiga, onde uma história de magia estava se apresentando nas cartas. E eu não consegui parar. Sabe o que aconteceu comigo? Eu dei passividade inconsciente. A primeira vez que eu incorporei a cigana foi nessa vez. Só que eu fui totalmente inconsciente. Hoje eu não sou inconsciente. Foi totalmente inconsciente. Quando eu voltei, que eu vi as luzes voltando, assim, sabe? O som no ambiente retornando também. Falei, o que aconteceu? Aí a minha amiga falou, não brinca comigo, não. Eu falei, eu não lembro do que eu falei. Eu não lembrava de nada que eu tinha dito para ela. E ela foi me relatando tudo que eu tinha falado e não era eu. Quando eu comentei com a minha tia, ela falou, minha filha, quanto tempo você ficou? Eu falei, pois é, eu passei de 1 hora. Ela, pois é, né? É isso que pode acontecer. Então, não jogue cartas acima de 30 minutos. Você ainda precisa passar por um desenvolvimento espiritual. Você ainda não está pronta para isso. E ali eu fiquei com receio, Palmas. Eu comecei a ficar com um pouco de medo. E aí eu abri as cartas somente para mim. Porque abrir as cartas para outras pessoas naquela época, para mim, era uma coisa que vinha muito forte. A mediunidade, ela abria de uma forma que eu não conseguia controlar. E ali eu comecei a segurar um pouco essa questão de abrir cartas. Mas o meu primeiro contato foi quando eu era pequenininha, né? Mas depois, de uma forma mais profunda, foi em 97, abrindo cartas. Só que eu não entendia nada de povo cigano. Eu só sabia abrir cartas. Eu vim entender de povo cigano, realmente, em 2017. Olha quanto tempo depois. Caramba. Eu parei, eu joguei cartas durante muito tempo, até os meus 24, 25 anos. Eu comecei a desenvolver um centro espírita onde as duas ideias se conflitavam. Né? Então, o centro espírita ela falava coisas, né, que eu não deveria fazer. E eu fazendo, eu jogava cartas, mas eu estava no centro espírita, e era aquele preconceito todo de quem está jogando cartas, quem está lendo oráculos, não está sendo acompanhada por espíritos de luz, e aquilo me deu um nó na cabeça, eu falei, não quero isso para mim. Então, eu me desfiz de todo o meu altar cigano. Meu Deus. E eu fiquei 10 anos afastada, só estudando o espiritismo, só estudando o espiritismo, só estudando o espiritismo. O que você diz aqui é o kardecismo. É o Kardec, exatamente. O kardecismo, ele pode fazer muito isso, né? Ele limpa, ele tem esse lugar de nada presta. Exatamente, tem. Joga tudo fora, esquece tudo. É uma doutrina uma que tem uma étnica, né? Uma limpeza. Enfim, é uma doutrina que tem uma base muito importante mesmo. Todo o conhecimento, né, de reencarnação, né, de vários mundos, né, vários tipos de mundos que a gente vive, prova e expiação, lá, aquela coisa. Então, tem um fundamento muito legal, né, que é a minha base sobre espiritualidade vem do espiritismo, tá? Mas é castrador. Para mim foi castrador, tanto que eu tive que deixar o baralho. Tanto, Palmas, que eu jogava cartas no astral. Eu sempre tive muita facilidade de fazer viagem astral. O que é viagem astral? É o seu espírito descolar do seu corpo e viver experiências no plano astral. Hoje não tanto, mas quando eu era jovem, quando eu era, né, adolescente, eu fechava o olho e já ia.
né? Então, eu sempre voltava falando, gente, mas eu não paro de jogar cartas, como é que vai ser isso? Ou seja, aquilo ali já tinha alguma informação do meu desenvolvimento. Mas fisicamente eu não jogava mais. E aí eu fui abandonando, eu me informei, assim, eu tive muitos estudos espíritas, né? Eu estudei 3, 4, 5 anos, sei lá, o espiritismo, trabalhei em centro de espíritas também. Mas quando foi mais ou menos em 2014, 2013, por causa do negócio da vida, né? Trabalho, faculdade, aí eu fui deixando. Até que em 2017 eu resolvi voltar para a espiritualidade cigana, lá na tribo cósmica, né? Todo sábado de lua cheia, lá tem uma fogueira na tribo cósmica, né? Que é a fogueira para trabalhar os ciganos espirituais. E aí, quando eu pisei na minha primeira fogueira, ai, gente, é uma coisa muito, muito transcendental. Quem trabalha com espiritualidade cigana se sente. E ali eu falei, pronto, nunca mais vou sair daqui. E aí eu fui me desenvolvendo e hoje estou aqui. Caramba, foi uma história, essa história que você contou de afastamento, muitas pessoas passam, né? A pessoa está ali, ela tem aquela energia, ela tem aquela força, ela tem aquela egrégora perto dela, acontece alguma coisa na vida, ela é completamente afastada daquilo. Às vezes ela fica 1, 2 décadas longe para ela voltar. E aí você passou por isso também. Passei por isso. Fica aí para quem está ouvindo, né, saber que você pode voltar, se aquilo te chama, Exatamente. aquilo é seu. Escutar o coração, né? Sim. Então, você, além de jogar, né, você tem a ferramenta do jogo, você também é uma médium rodante. Você recebe as ciganas. E quando você está atendendo, você está jogando, acontece delas virem, você... Deixa eu explicar melhor. Eu sei que muitas vezes ela não pode vir totalmente, mas você sente ela ali. Radiação, sim. Sinto bastante. Não tem como, assim. Obviamente, é bem diferente, né, eu costumo dizer que eu não incorporo, eu irradio. É porque eu fico muito consciente. É um consciente meia tigela, que depois eu esqueço tudo que eu falei. Né? Eu falo assim, a minha corporação é consciente, mas depois eu esqueço tudo que eu falei, enfim. Né? Mas assim, eu tenho amigos que têm a incorporação totalmente inconsciente, que desligam, vão para outro lugar, e quando voltam não lembro de nada, de onde estiveram, com quem falaram, não lembro de nada. Então, isso é incorporação inconsciente, tá? Então, eu costumo dizer, né, que a minha incorporação, ela é mais uma irradiação, né? Eu dou passagem para todos os pensamentos, né, que vêm da minha mentora cigana, e ela fala através de mim, mas ela fala através de mim quando ela tiver que falar, né? Não só no trabalho espiritual. Né? Então, assim, por exemplo, quando eu estou jogando cartas, com certeza, muitas vezes, Palmas, quando eu vou ser atendida, por exemplo, vou fazer uma sessão de massoterapia, vou fazer uma sessão de terapia capilar, vou fazer uma sessão onde a terapeuta ela vai encostar em mim, eu recebo mensagem dos guias da pessoa. Né? Aí eu acordo, quando eu volto, né, eu tenho que falar. Né? Aí quando eu falo, aí elas choram, porque, gente, eu não sei da vida de ninguém. Né? Então, eu falei assim, olha, eu vi uma pessoa assim, assim, assada do seu lado, tá? Eu descrevo o pai da pessoa, por exemplo. Entende? Isso já aconteceu. Já aconteceu de eu estar na loja, de eu estar me vestindo, vestindo roupa, aquela coisa toda. Ó, você tem que falar para essa pessoa isso, isso, isso. Eu falei assim, gente, deixa eu vestir minhas roupas, né? Não. Aí, quando eu saio, é mais forte do que eu. Aí, eu passo o recado para aquela pessoa. Né? Aquela pessoa se emociona, né? Porque ela sabe que eu não conheço ela, nunca vi. Né? Então, isso vem muito. Isso vem, assim, praticamente o tempo inteiro, Paulo. Agora, assim, é um caminho sem volta. Né? E, assim, eu digo que é uma mediunidade também de intuição. Sim. E eu deixo meu canal livre para eles falarem. É isso. É um tipo de mediunidade, né? Porque muita gente que pode estar assistindo acredita que mediunidade é só aquele médium rodante. Não é. Não. Existem muitos tipos de mediunidade. Existe mediunidade intuitiva, essa que você falou que é tipo de radiação, existe mediunidade de escuta. Então, são muitas. E eu queria que você falasse agora um pouco, você já contou um pouco como é que foi o seu primeiro contato, como é que você descobriu, e né, como que elas trabalham com você, um processo de radiação. Acredito que quando você está dentro de uma tiçara, elas venham com mais força, porque ali elas estão no local de trabalho delas, digamos assim. Uhum. Mas eu quero que você fale para agora, para a gente, um pouco da diferença e se existe, como é que é, da pombagira cigana e da cigana, que aí eu não sei como é que Cigana do Oriente. Cigana do Oriente, por exemplo. Quais são essas diferenças, se elas existem, o que é mais marcante, e diante dessas diferenças, o que cada uma faz diferente?
que uma trabalha, eu acredito que a pombagira cigana, por exemplo, não deve arriar numa tiçara. Você que vai me contar, né? Ou se a cigana do Oriente vai arriar no terreiro, eu não sei. Mas aí me conta um pouco Tudo como é muito que é. livre. Então, historicamente, só para a gente entender, as primeiras linhas ciganas que começaram a se manifestar na espiritualidade aqui no campo brasileiro, o que eu falo no campo brasileiro? Porque aqui o Brasil é um chakra espiritual. Assim como a África é um chakra espiritual, assim como a Índia é um chakra espiritual do mundo. Então, a gente tem regiões no planeta onde você percebe que existe uma espiritualidade muito, muito aguçada. E o Brasil é um país desse. Para você ver, até a igreja evangélica também está recebendo o Espírito Santo, para você ver o nível da espiritualidade que tem aqui no Brasil. Então, assim, as primeiras linhas ciganas a trabalharem na Umbanda, eles vieram pela Umbanda, porque a Umbanda, cara, é um portal universal de trabalho. Né? A Umbanda, ela eu considero a Umbanda, assim, uma grande religião, né? Que é uma religião que veio trazer, desmistificar muita coisa, né? Que ela veio trazer exatamente esses irmãozinhos que estavam... Vai todo mundo na Umbanda, né, Debbie? Vai todo Gente, mundo para a Umbanda. Onde quem não tem lugar em algum lugar, vai para a Umbanda. vai para a Umbanda, exatamente. Tem até um pouco que fala, virou modinha. Eu não encaro como modinha, eu encaro como despertar espiritual mesmo. Entende? Já estava escrito isso, né? Que a partir do ano 2000 a Umbanda iria se disseminar de uma forma como está. Né? Então, não tem como mexer. A gente acha que a gente tem o controle das coisas, mas não é bem assim, tá, gente? A gente não controla muitas coisas, não. A gente controla pouquinhas. Mas aí, nessa década de 60 e 70, eu não vou lembrar da fonte, porque, assim, eu tenho a memória de peixe, você sabe bem o que é isso. Eu estava lendo sobre justamente, né, os primeiros espíritos ciganos a começarem a se apresentar aqui no Brasil, né? Que foi num centro de Umbanda no interior de São Paulo, não vou lembrar o nome. Foi depois de uma gira de caboclo ou de preto velho, se eu não me engano. O dirigente, ele, depois que ter fechado os trabalhos, falou, não, peraí, tem mais alguma coisa aqui. Aí ele recebeu, se eu não me engano, foi o cigano Juan, ou foi o Pablo, ou foi o Juan, e ele começou a falar aquele portunhol, e ninguém entendendo nada. Ué, que é isso? Quem é? E tal. Então, ele começou a se apresentar, ele disse que a linha cigana começaria a trabalhar naquele terreno, né? E que ele seria como se fosse o chefe dessa linha, né? Que seria o grande mentor dessa linha, para que os médios se preparassem, né, para receber as entidades ciganas que iriam trabalhar com ele. Obviamente, foi um choque. Você imagina você estar trabalhando num centro de Umbanda, Paulos, e de repente, depois de uma gira, o seu dirigente fala assim, tem alguma coisa aqui acontecendo. Tá, o que é? Peraí. De repente, desce um soldado romano. Como é que os médios na casa iriam ficar? Isso aí, não sei não, hein? Não, soldado romano, não, é estranho, é estranho. E aí, 20 anos Estranho. depois, um Coisa outro boa não soldado... é. É o quê? Coisa boa não é, porque soldado romano... Era uma linha nova, né? Então, começaram... E já havia o preconceito contra o cigano, sempre aconteceu, não precisamos ser hipócritas quanto a isso, né? Falei assim, não, que isso, essa linha cigano estranho. Mas o dirigente da casa, sabiamente, ele bateu o pé. Porque o próprio cigano dele começou a mostrar várias coisas, né? E ele começou a bater o pé, ele começou a desenvolver realmente a linha cigana, primeiro fechado, né? Primeiro para um público muito restrito, e com o tempo é que ele foi abrindo para a consulência. E aí, eles sofreram muito preconceito, mas anos depois, outros centros de Umbanda começaram a manifestar a linha cigana, né? E como que acontece muitas vezes? Como que aconteceu muitas vezes, até hoje acontece. Antes deles se manifestarem, antes deles falarem assim, nós estamos vindo como linha cigana. Os ciganos já começavam a trabalhar na Umbanda, só que no caso das ciganas, vamos falar especificamente das meninas, né, das mulheres, né, elas começaram a trabalhar na linha das pombagiras. Por quê? Porque apesar da densidade ser diferente, há uma similaridade muito grande no tipo de trabalho que é feito. Por quê? A pombagira, ela lida muito com nossa cura emocional. E as ciganas também. Elas lidam também muito com a nossa cura emocional. Então, foi o portal que elas conseguiram vir através das pombagiras, tá? Então, por isso que se começou a se trazer o nome pombagira cigana. Só que a pombagira cigana, ela é uma pombagira, ela trabalha na linha das pombagiras, né? Outras entidades
depois que o portal foi aberto, né, e depois que a linha dos ciganos realmente foi começando a ser traçada, foi começando a ser fortalecida, então eles resolveram fazer essa escolha. Não, vamos trabalhar na linha dos ciganos, mas muitos deles ainda trabalham na linha dos guardiões. E tem dentro do povo cigano, dentro da linha cigana, existe também a linha dos guardiões. São ciganos e ciganas guardiões, que têm mais ou menos o mesmo tipo de trabalho que os Exus e Pombagiros. Entende? É a linha de guarda do povo cigano. Eu costumo dizer que a espiritualidade cigana ela é completa. Ela trabalha com a linha de guarda, ela trabalha com a linha de proteção espiritual, ela trabalha com a linha da prosperidade, ela trabalha com a linha da saúde, ela trabalha a linha com desenvolvimento mediúnico, trabalha com a linha do amor. Gente, é uma linha completa. Ela tem uma gira para cada coisa, assim, ela tem uma Exatamente. linha, exatamente, uma linha para cada... De uma forma, cada centro de Umbanda trabalha de uma forma. Por exemplo, eu já visitei muitas tiçaras que tem hoje à noite dos beduínos, dos ciganos beduínos, hoje à noite dos ciganos tuaregues, né? Então, somente os tuaregues vão trabalhar. Né? Hoje é dia dos ciganos da sorte, hoje é dia dos ciganos, né, que vão trabalhar com a prosperidade ou com a cura. Mas também tem aquela gira que todo mundo trabalha. Uhum. Tá? Todo mundo trabalha junto. Então, cada casa escolhe uma forma de trabalhar com essa linha. Sim. Mas aí tem as pombagiras ciganas, né? Porque elas são ciganas que elas trabalham na linha das pombagiras. Sim, mas aí essas pombagiras ciganas, elas também podem vir tiçaras. Sim, eu já vi. Eu já vi pombagira cigana trabalhando em tiçara, né? Eu sei que muitas pessoas, algumas pessoas podem até divergir, aquela coisa toda. Mas eu falo pelas minhas experiências, pelas minhas vivências. Por quê? Eu não tenho a minha tiçara, por escolha da minha espiritualidade, tá? Dos meus guias que me acompanham. Ainda, eles falam que ainda não. Eles falam que vai chegar o dia. Só que eu desenvolvo, né, num espaço onde eu criei o meu grupo de trabalho, né, de espiritualidade, que é o grupo que se chama Nova Terra, né, que é um grupo de mulheres terapeutas, onde a gente faz o nosso trabalho. Então, a gente faz um trabalho na Casa Cristal, que é aqui no Alto da Boa Vista, mas, ultimamente, a cigana que me acompanha tem me levado muito para trabalhos de desenvolvimento mediúnicos e tal, num lugar aqui no Rio de Janeiro, que é na praia. Palmas, você tem que ir. Na praia, é fogueira na praia, amiga. Na noite de lua... É o cigano do Rômulo? Isso, exatamente. Não é só a tiçara dele que trabalha ali, tá? As tiçaras pedem permissão para a Luciana, que é uma cigana mesmo, né? Ela é Romi. Ela tem um quiosque ali e ela também faz um trabalho lindíssimo, né? Com a Madalena, né? E elas não, então vamos embora. Então, ela é amiga de todo mundo, né? Então, tanto dos étnicos quanto também do pessoal das tiçaras. Então, lá tem várias giras ciganas de tiçara ali. Inclusive a gira da cigana Madalena, que é a cigana dela. Uhum. E a cigana Rosa, que é a cigana que me acompanha, ela tem me levado muito para lá. E realmente, cada vez mais eu estou indo e cada vez mais ela está falando, trabalhando como nunca trabalhou realmente, diria isso. Tá? Mas é isso, não tem um lugar certo para eles trabalharem. Tá? Os ciganos, eles trabalham muito na linha da família, do amor, da prosperidade, né? Tem as tiçaras, tem o centro de Umbanda, tem a praia, né? Então não tem um lugar certo, eles vão escolhendo os lugares que eles vão trabalhando. Eu já te vi em algumas palestras por aí, já te ouvi. E aí, uma palestra, uma vez, que você deu, inclusive, em Manaus, no Congresso de Esoterismo, você falou sobre as linhas dos ciganos, e você já até citou um pouquinho aqui. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei que são muitas linhas, né, que isso daria por si só uma palestra. Dá para resumir. Não quero né, que você tudo, né? Até porque isso é um curso, claro. Né, sobre 9 linhas, mas eu queria que você passasse um pouquinho por elas, falasse um pouquinho disso, porque eu acho que é importante as pessoas saberem que isso existe. Sim, né? com certeza. É o que eu mais falo. Muitas vezes eu sou convidada nas tiçaras para falar sobre isso. Uhum. Então, por isso que a minha tiçara é na estrada. Uhum. É na estrada. Eu vou muito a centros, tiçaras, para falar sobre. Então, a gente começa pela primeira linha, né? É muito importante, se você me permitir, eu explicar a forma como eu trabalho a minha espiritualidade cigana, que é um pouco diferente das demais. Eu não entro na cultura cigana. Eu resolvi não adentrar em questões onde os ciganos tratam como coisas particulares da sua cultura,
tá? Isso foi uma escolha minha e da minha entidade, da entidade que trabalha comigo, Dona Rosa, né? Então, a gente vai pela linha dos raios cósmicos e dos mestres ascensionados, né? Então, a linha que eu trabalho é um povo cigano, que eles são mensageiros dos mestres ascensionados, tá? Então, eles trabalham na linha dos raios cósmicos. E, na verdade, todos os ciganos trabalham na linha dos raios cósmicos, basta você ver a efusão de cores que eles manifestam, né? Então, tanto que o Preto Velho fala assim, você é da linha dos coloridos, né? Quando eu vou para algum centro de Umbanda, que eu vou falar com o Preto Velho e tomar a benção, ele fala, olha, uma colorida, eles me chamam de coloridos, entendeu? Uma colorida por aqui, que coisa boa e tal, né? Então, por quê? Porque eles trabalham nessa linha dos raios. Então, o que acontece? Nós temos aí 9 clãs indo para um 10º clã, e de acordo com a espiritualidade que trabalham comigo, a gente vai chegar até 12 clãs. Eu descobri o 10º, não sei qual é o 11º, nem o 12º. Mas começando pelas linhas que muita gente já conhece, a gente tem os ciganos protetores, que são os ciganos guardiões, beduínos e tuaregues. Os ciganos guardiões, eles são aqueles ciganos que nos protegem na nossa casa, no nosso comércio, na rua, com os nossos bens, com o nosso carro, com a nossa bolsa. Então, eles estão ali fazendo um trabalho de guarda. Obviamente, você tem que estar conectado, né, com os seus guardiões para que eles possam te achar, né? Então, isso em qualquer linha, não só na linha dos ciganos, né? Então, se você está conectado com a sua espiritualidade, com a sua guarda, eles vão estar sempre te avisando, né? Preste atenção, não vai por aí não, né? Fecha essa bolsa, né? Coloca o cinto. Uma coisa que eu mais escuto, Palmeira, coloca o cinto. Quando eu entro no Uber, né? Coloca o cinto, o cinto, sabe? Então, assim, eles cuidam da nossa segurança, né? Da nossa segurança pessoal mesmo, tá? Essa é a linha dos ciganos guardiões. Já os ciganos tuaregues, eles trabalham numa linha mais espiritual. Enquanto o cigano guardião, ele trabalha no espiritual, mas trabalha na nossa questão material, os ciganos tuaregues, eles trabalham na linha de corte de ataques espirituais, né? Então, tudo que vem do espiritual para te atacar, se você estiver conectada com eles, eles cortam. Ou se você sentir que você está sendo atacada energeticamente, como, Debbie? Como é que eu posso sentir? Tudo na tua vida dá errado, você tem pesadelos e pesadelos e pesadelos, né? Você está sempre muito cansada, as coisas na sua casa quebram o tempo inteiro, o seu cachorro vive doente, enfim, você vive doente. Isso pode ser um sinal de ataque energético. Então, você se conecta, obviamente que eu não vou ensinar aqui como faz, né, gente? Uma questão, né, que não daria tempo, né? Mas você tem uma forma certa de você se conectar com os ciganos tuaregues, né? Que não é difícil. E eles acabam ativando essa guarda e eles fazem esse corte, tá? Temos os ciganos beduínos. Ciganos tuaregues e beduínos, eles trabalham na linha do deserto. Também é um povo étnico, tá? Também é um povo étnico. Eles ainda existem no norte da África, né? Se eu não me engano, 500, não vou lembrar, 500 mil? Não sei, não vou lembrar o número, mas é mais ou menos por aí, tá? Que eles ainda, né, convivem ali no norte da África, no deserto. Os ciganos beduínos, eles têm uma diferença dos tuaregues no astral. Os ciganos beduínos, eles trabalham na nossa evolução do nosso chakra coronário, né? Ou seja, é exatamente a nossa porta de contato com Deus. Então, quando você se vê perdida na vida, sem orientação, não sabe muito bem o que está acontecendo, eu não sei para que eu estou fazendo aqui, eu não sirvo para nada, eu estou num momento da minha vida que eu não estou querendo, né? Então, você se conecta com os ciganos beduínos, que eles vão trabalhar no seu chakra coronário para você se orientar. Ou seja, é como se a gente tivesse perdido a rota, a gente saiu da rota, a gente está perdido, né? Então, eles encaminham a gente para a nossa rota de novo. Quando a gente volta para a nossa rota, a nossa vida volta a fazer sentido. Porque quando você está desconectado da tua verdade, você fica perdido. E isso também pode ser por conta de questões de ataques energéticos, tá? Então, por isso que a gente tem que vigiar e orar o tempo inteiro. Esses são os protetores. Aí a gente vem com as ciganas do amor, que são muito aclamadas também, né? Elas são doces de cigana, elas são muito amorosas, né? São muito sorridentes, amorosas. Você sente a energia da cigana do amor de longe, né? Quando ela entra na sua casa, eu sempre falo assim, gente, vamos cultuar os nossos ciganos dentro de casa. Dentro de casa. Faz um altarzinho cigano, você vai ver como é que a sua vida vai melhorar. Vai melhorar em todo sentido, principalmente, sabe, questões mentais, depressão, tudo, eles levam tudo para longe, né? Eu falo, aprenda a cultuar dentro da sua casa. Tá na sua tiçara também, mas você tem que também ter um ponto de energia na sua casa. Porque eles trabalham na família, eles trabalham na sua comida, eles trabalham, sabe, no teu trabalho, na sua prosperidade, eles gostam de estar entre a gente, né? Então, quando você está, de repente, dentro de casa e você sente, né, às vezes, um perfume,
Começa assim, né? Você sente um perfume doce, né? Que é diferente do perfume da pombagira, ele é mais floral, né? Ele é mais floralzinho, né? Mais uma coisa. E você sente aquele perfuminho, você começa a sentir uma coisinha no seu coração, uma aconchego. Você pode ter certeza que são as ciganas do amor. E elas vêm tratar de assuntos de quê? Do amor. Só que não do amor só do amor relacional. É do amor próprio, do amor entre pai e mãe, do amor entre filho e pais, entre amigos. Então, elas vão trazer o quê? A harmonização dos nossos relacionamentos. Tá? Então, brigou com alguém? Chama as ciganas do amor. É tiro e queda. Ou realmente, essa pessoa vai sair da tua vida, que não é para você, ou você não é para ela, também pode ser isso, né? Ou realmente vocês vão se afinizar novamente, tá? Então, o perdão, elas trabalham muito na linha do perdão, enfim. Aí a gente vem com os ciganos dourados, que eles também são mega aclamados por conta da questão material, prosperidade material. Mas uma coisa que eu sempre ensino nos meus cursos, Palmas, é que os ciganos dourados, antes deles nos ajudarem a achar a nossa prosperidade, porque prosperidade está aí para todos, só que nós acreditamos que não, nós vivemos num sistema castrador, né, em que mostra em que aquele que tem dinheiro é aquele, como é que é aquela, é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar pelas portas do céu. Gente, são crenças limitantes muito antigas, né? E nós, como a gente vem dessa questão dessa, eu diria que é uma cultura cristã, né? Que eu sempre gosto de deixar uma coisa muito clara. Eu sou muito fã de Jesus. Jesus é meu parceiro, né? Mas o fã-clube dele, né? Vamos combinar, né? É difícil, né? Então, assim, quando você lida com os ciganos dourados, eles vêm primeiro mostrar para a gente o que é inteligência econômica, inteligência financeira, como que você lida com as suas finanças, como que você lida, quais são suas crenças, né? Você muitas vezes você não consegue prosperar porque a sua mãe e seu pai não prosperaram na vida, eles foram muito pobrezinhos e você está ali honrando a pobreza do papai e da mamãe, porque se você sair, né, desse padrão, você pode se sentir deslocado, né, dessa ancestralidade. Isso é uma coisa que acontece demais. Área, né? Se sentir fora de um grupo. Exato, a gente se exclui, é a gente que se exclui. Excluído, outsider. Exatamente, né? Então não tem isso, né? A gente precisa entender as leis, né, sistêmicas, para a gente entender que não, pelo contrário, você está aqui para superar sempre os seus ancestrais. Então, os ciganos dourados, eles trazem muita sabedoria para a gente. Eles falam, Palmas, muito, você não tem noção. Quando eu for falar de cigano dourado, comigo deve ter uns 3 agora. Eles gostam de falar, eles gostam de passar ensinamento, eles são altos, eles vivem de dourado. Dourado, a luz deles é muito forte, né? Mas não é pela ostentação do ouro, né? É pela ostentação, entre aspas, né? Da sabedoria. Então, eles trazem essa sabedoria para a gente quebrar esses padrões antigos. Aí a gente vai para os ciganos terça-feira, a gente vem para quarta, que são os ciganos beduínos que eu já falei. Quinta, os ciganos de cura, né? Os ciganos da cura, que vem trazendo exatamente as questões do nosso físico, mostrando para a gente o que é que a gente está vivendo, que tipo de sentimento que a gente está alimentando dentro da gente, porque a doença nada mais é do que expurgo da alma. Né? Então, se você está doente com alguma coisa, você está expurgando alguma coisa. E isso, pelo contrário, isso é bom, não é ruim. Só que vai dizer para as pessoas que a doença é boa. Não falando que a doença é boa, é horrível passar por uma doença. Mas, espiritualmente falando, é evolução. Né? Então, você está expurgando muitos dos sentimentos que você está alimentando há muitos anos e até muitas vidas. Né? Então, eles nos ajudam a ter essa consciência para expurgar isso. Não para você ficar doente, mas para você saber, né, expurgar de outras formas. Ascensão de consciência é uma forma. Né? Liberar o perdão é outra forma. Tá? Então, eles nos ajudam. Mas se você já estiver doente fisicamente, eles também, né, fazem, é como se fossem meio xamânicos, assim. Eles são da mata, da floresta, né? Então, eles são das ervas, dos cristais, tá? Trabalham com óleos essenciais, né? Então, eles vêm muito nessa linha da cura. E os ciganos da sorte, né, que vêm trabalhar na nossa visão, na nossa terceiro olho mesmo, tá? Porque a gente deixou a nossa capacidade de vidência. Na verdade, é natural do espírito ser vidente, né? Ser mediúnico. Nós somos seres mediúnicos, mas a gente deixou essa capacidade por conta da nossa história, né? Muita repressão, bruxas, fogueira, aquela coisa toda. Então, é melhor não ser mediúnico para a gente não ir para a fogueira de novo. Né? Então, os ciganos da sorte, eles vêm trazer novamente esse desenvolvimento, quebrar esse padrão. E os últimos que estão chegando por aí são os ciganos do mar, que aí eles fazem uma limpeza profunda na nossa questão emocional.
Eu ainda não tenho muitas informações sobre eles, mas eles estão chegando, eles estão se mostrando, né? E eu acho que em breve eu trarei mais informações sobre eles, mas eles vão fazer uma limpeza profunda no nosso campo emocional. São ciganos bem fortes mesmo, acho que é uma das linhas mais densas que tem. E aí você trouxe algo também na sua fala muito importante, que as pessoas sempre perguntam muito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se você puder. Você falou de cultuar a sua cigana ou o seu cigano dentro de casa. E essa é uma pergunta muito recorrente aqui no canal. Ah, eu posso cultuar minha pombagira dentro de casa, minha cigana? Bom, aqui a gente não está falando exatamente da pombagira, mas das ciganas. Então, eu queria que você falasse se pode cultuar a cigana em casa. O que que uma pessoa que não entende nada, que está começando agora, que eu acho que é o caso da maioria que está assistindo, ela pode começar a fazer para cultuar, trazer essa energia para dentro de casa? E aí eu já vou emendar com outra pergunta, que eu já sei que é outra dúvida. Ah, mas eu não sei o nome da minha cigana. Como é que eu vou cultuar se eu não sei o nome da minha cigana? E aí a gente sabe que não precisa, mas eu sei que você vai falar muito melhor do que eu, porque você tem mais capital do que, né, sobre isso do que eu. Então, gostaria que você falasse como que começa a cultuar a sua cigana ou o seu cigano dentro de casa, como é que faz um altarzinho para eles, mesmo não sabendo o nome, mesmo não sabendo nada sobre isso. Ótimo. Sim, ciganos, eu acho que, na minha visão, eles precisam ser cultuados dentro de casa. Eles podem ser cultuados num ambiente, numa casa espiritual, sim, obviamente, numa questão de desenvolvimento mediúnico. Mas por que trazer o povo cigano para dentro da nossa casa? Cara, eles são família, entende? Então, eles são um espírito que protegem a família, sabe, num nível, né, extremo. Então, por que não ter esses amigos dentro da minha casa? Então, obviamente, existem algumas coisas, né, que você precisa saber, não é só porque os ciganos têm uma linha, que todo mundo acha que é uma linha leve, né? É uma linha leve, pode cultuar. Não, gente, a gente precisa estudar para a gente entender como que se cultua. Não é difícil, é simples, né? A primeira coisa que você tem que fazer é um altar cigano. Obviamente, você precisa estudar sobre quais são os elementos do altar cigano, né? O que não pode faltar no altar cigano, e o que é exagero no altar cigano também, encher, lotar o altar cigano de coisa, isso pode confundir você. É aquela questão de acender vela, não acender vela. Ah, eu acho que não pode acender vela dentro de casa, porque atrai espírito ruim. Gente, aqui atrai espírito ruim é nosso pensamento. Né? Se você já está ressoando com os pensamentos tortos, você já está atraindo. Exatamente. É, né? O que eu sempre falo, às vezes o encosto é você. Exato, né? Né? Às vezes a gente tem algumas atitudes que os tais obsessores, né? Eles falam assim, vamos sentar para aprender, porque ela tá com catiço. Ela tá, né? Então, tem muitos dogmas aí, né? De não acender vela dentro de casa, essas coisas todas, mas dentro dos meus ensinamentos, dos meus cursos, eu quebro isso, né? Porque, obviamente, você está acendendo uma vela, você está lidando com o elemental, você está lidando com a salamandra. A salamandra, ela é louca, tá? Se acendeu uma vela, ela já está trabalhando, né? E o que vai determinar que a vela que você vai intencionar, que as salamandras vão trabalhar de uma forma benéfica? É o seu pensamento na hora que você acende uma vela, né? Então, se você está acendendo uma vela, você está cheio de pensamento horrível, não, gente, não acende vela. Espera você se acalmar, espera o dia seguinte, espera você estar bem. Ah, agora eu estou bem. Agora eu vou acender minha vela, né? Se conecta com o povo cigano, nem precisa pensar nas salamandras, que isso aí é uma outra, né? É uma outra vertente de ensino também, tem dentro da espiritualidade cigana, né? Mas é só de você intencionar os seus pensamentos para o povo cigano, seus pensamentos para a luz, né? Intencionar. E tem muita coisa, Palmas, tem tanta coisa, cada cor de vela significa uma coisa, está conectada a cada raio, né? Então, lá no meu canal eu falo muito sobre isso, então segue lá que vocês vão gostar. E essas perguntas é o que mais chegam para mim no meu direct. Né? O tempo inteiro chega esse tipo de pergunta para mim. Então, eu de volta e meia eu faço, né, uma aulinha sobre altar cigano, que é para orientar as pessoas da melhor forma possível. E aí você faz o seu altarzinho cigano, você tem que alimentar esse altar cigano sempre, acender uma velinha, trocar água, colocar incenso, fazer suas orações, colocar mantra, colocar música cigana, né? E ler, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto sempre de ensinar para as pessoas. Por exemplo, a sua mesa da sala, a sua mesa onde você come, ali é um ponto fortíssimo de prosperidade na sua casa. O que você tem em cima dessa mesa? Nada. Aí, né? Vamos lá. Você pode fazer um pote cigano, que é um pote de grãos,
né? Você pode escolher ali 5, 7 grãos para você colocar, sabe? Muita gente já viu aquela coisa bem bonitinha, assim, né? Colocar as canelinhas espetadas. Você pode colocar flores, você pode colocar frutas, né? Você pode colocar alguma coisa que te remeta a alguma coisa sagrada também, né? Porque ali em volta da mesa, você vai se reunir com a sua família ou com seus amigos, ou em você e seus amigos espirituais, que também é a sua família, né? E você vai estar ali fazendo sua refeição. Então, é um local importante também para você estar sempre cultuando, né? Tanto que eu também sempre falo para de cada dia 24, quem gosta da espiritualidade cigana, cada dia 24 do mês, coloca ali, faz uma mesinha para o povo cigano, para Santa Sara, coloca uns pães, coloca umas frutas, né? Coloca um incenso, flores, entendeu? Faz uma oração, né? Reúne a sua família, faz uma oração, reúne seus amigos, ou faz você mesmo, né? E compartilha esse alimento, né? Duvido que... Aí, meu amor, aí é só você prestar atenção nos seus sonhos, as informações que vão chegar para você, as pessoas que vão chegar para você, nada é por acaso. Você entra na linha do povo cigano, eles vão começando a se aproximar de todas as formas. E aí você vai indo, né? Porque você vai sendo seguido pela sua intuição. Você pode ser levado para desenvolver uma tiçara, ou não, você pode parar num curso, né? Você pode ser levado a ler um livro. E a outra pergunta que você fez também foi nome da cigana. Nome da cigana, gente, vamos lá. O nome da cigana, ele vai ser apresentado para as pessoas que vão trabalhar com as suas ciganas. Então, não é para todo mundo, né? Se por acaso, mas cigana apareceu para mim em sonho e me falou o nome. Então, se prepara. Se prepara. Se prepare que vai rodar. Se ela deu o seu nome, então é porque você ela deu o nome, meu amor. É isso que eu falo. Se ela deu o nome, é porque tu vai rodar. Tá na hora. É aquela coisa, meu nome é fulana. Tá na hora. Tá na hora. Isso? Às vezes a pessoa fica... Tambor tocar. Fica perdida. Uma vez eu sonhei que o nome da minha cigana era Soraya. Mas foi quando isso? Faz uns 2 anos. Mas e aí? Você não buscou saber? Não. Né? Aí a pessoa tá capotando na vida, né? Tá capotando e não entende por quê. Mas é isso. Você não precisa saber o nome da sua cigana para você estar em contato com ela. Você pode chamar ela de minha amiga, né? Minha amiga, eu preciso de você. Intui a cor que ela veste, intui a vela que você tem que acender para ela. Né? Você fala muito de intuição, Palmas, é isso, intui. Se você sentir passar numa floricultura e falar assim, nossa, essa rosa, que rosa, ficou tão... eu vou levar ela para casa. É isso, pega aquela rosa, né? Pega aquele jasmim. De repente você sentiu um incenso bom, assim, acho que eu vou levar. É isso, você está sendo guiado pela espiritualidade cigana, ou até mesmo pela sua pombagira, dependendo do que ela está te pedindo, né? Ou pela sua pombagira cigana, para você começar de uma forma bem leve a cultuar, né, essa energia dentro de casa na sua vida. Quando você menos esperar, você está lá, de repente já rodando com a tua cigana, ou não, se você não for rodando, você está jogando carta, ou não, você está trabalhando com as mãos, ou você está dando aconselhamento, ou você está trabalhando de alguma forma, entende? Eles não fazem a gente ficar parados. Não tem tempo ruim, eles vão botar a gente no trilho. Tem algo que você falou agora que é muito importante, que as pessoas não se tocam e é tão simples. Quando você começa a trabalhar com essas energias, não só com essas, mas com as energias, elas vêm de volta. Então, você abre um altarzinho ali, por mais simples que seja, ou você começa ali a colocar, né, os seus grãos ali em cima da mesa, começar a chamar, pode ter certeza que eles eles vão vir, né? Bom, agora sim, por curiosidade, se você puder falar, se você não puder, eu vou entender, porque tem médium que não gosta de falar. Quais são os nomes das suas ciganas, assim, que você mais trabalha? Que eu mais trabalho. Não fique não, pessoal, até porque esse é o nome, é importante a gente saber. Por exemplo, a minha cigana é a cigana rosa, né? Existe sulamita, existe esmeralda, existe isso. Mas é importante que a gente entenda, por exemplo, que é uma falange. A falange das esmeraldas, a falange das rosas, a falange dos Vladimirs e por aí vai. Né? Não quer dizer que ele é o primeiro Vladimir, o primeiro que desencarnou e começou com a linha de trabalho, segundo. Não. Quer dizer, ele tem um nome astral, que esse nome nem você sabe. Eu não sei o nome dela. Esse é o mistério. É esse nome que a gente não deve divulgar. Tá? E muitas vezes eles não falam pra gente. Tá? Porque a gente é cabeça de vento mesmo, né? Então, eles acabam não falando do nome astral deles. Mesma coisa, preto velho X, preto velho Y, caboclo Y. Gente, não tem problema nenhum.
Entende? Agora existe um nome astral, que aí esse sim, nem eles revelam pra gente, tá? Sim, que às vezes eles também não revelam, nem a gente que é o médium Ah, sabe. exato, nem revelam pra gente, né? Então, eu trabalho muito com a cigana Rosa, cigano Vladimir, eles, né, mais ou menos na minha linha de frente ali, né? O Vladimir em si, ele fala muito. Ele não é de incorporar. Eu incorporei ele 2 vezes, eu quase morri, né? É uma energia muito forte. Eu falei, meu coração veio Sim, aqui. difícil de segurar, tem uns que são difíceis de segurar no corpo, né? Muito difícil. Eu falei, seu Vladimir, ele O não, eu nosso sei. corpo não Não aguenta. aguenta, ainda mais um corpo de mulher, né, gente? Não é, Né? enfim, mas tem sim, Mas né? Tem eu essa. não consigo, eu gosto de ouvir outros médicos falando que a gente vê, né? Eu tenho Mariana Valha e ela baixa, mas quando ela baixa, assim, eu É, fico, porque é muita energia, eu não consigo segurá-la no meu corpo. a Maria Então, Navalha, ela roda no máximo 8 minutos, é o meu máximo com ela, eu não consigo é isso mais que aí. isso. Conforme você vai recebendo ela, né? O seu perispírito ele vai acoplando. Ele Sim, vai começando, é como se fosse um elástico, né? Como se ele fosse se uhum, moldando. Aí, daqui a pouco, com o tempo de trabalho, por exemplo, eu fui numa fogueira cigana um sábado, que eu tenho uma amiga que recebe a Esmeralda ficou 3 horas em terra. Eu fiquei 1 hora morrendo, 1 hora e pouca morrendo. Eu falei, meu Deus, essa fila, né? Essa fila é isso, é cansativo, né? Então, assim, por quê? Porque eu trabalho muito no mental, né? E como a Cigana Rosa ela falou para mim ano passado que esse ano ela viria mais vezes para eu me preparar, então eu já estou tomando surra, né? Porque a gente fica 1 hora ali, a gente já está cansado, né? Mas é isso, é com o tempo, é como se você fosse, né? É um elástico e você vai se adequando. Então, os diferentes são esses, né? Eu tenho um casal de oriental que eles não me disseram o nome, mas eles estão sempre também regendo, né? Eu tenho uma Yasmin também, que ela tá ali tentando chegar perto de mim, já tem um tempo, ela já se mostrou para mim, ela é novinha, né? Eu tenho uma dificuldade com a Yasmin, porque ela é muito serelepe, né? E eu sou uma jovem senhora, né? Eu sou uma jovem senhora, mas ela é muito assim, sabe? Ela tem um astral, uma energia. E eu tenho a Rosinha, que a Rosinha é minha criança. Essa sim me dá uma surra, tá? Essa sim me dá uma surra. Mas ela, quando chega, é alegria para tudo quanto é lado. Ela me revigora. Ela me revigora. Quando ela vem, é inconfundível a energia dela. É como se, sei lá, é como, sabe, que se tudo clareasse. É energia de criança, né? Tudo clareia, né? Mas ela, às vezes, ela me cansa também, né? Porque ela quer correr, ela quer pular, ela quer dançar, né? Ela já falou para mim, a tia tem que emagrecer, sabe? Tem que emagrecer porque eu quero vir mais, entendeu? E ela me segura, entende? Então, ela reclama com as pessoas que eu seguro ela. Ela tá me uhum. segurando, entendeu? Então, ela fala, entende? E é isso, né? Você vai, cada vez mais que você percebe que é um caminho, não é o caminho de todo mundo, gente, tá tudo certo, né? Como a Palmas falou, não tem só esse tipo de mediunidade, não, tem muitos outros. Né? Muitas vezes um médico, quando está atuando numa mesa de operação, ele está ali em transmediúnico, ele não sabe, ele não se dá conta. Né? Então, tem muitas formas de você exercer sua mediunidade, mas essa é uma delas. Mas é o que eu digo, a cigana ela vai dar um nome quando ela for realmente trabalhar na linha de frente com você, principalmente quando for incorporação. Tá? Ou de uma outra forma que ela quiser trabalhar com as cartas, por exemplo, enfim. Então, não se preocupem, nem tenha pressa, porque eu conheço amigas que demoraram 3, 4 anos para saber o nome da cigana. Né? Então, paciência. Em uma palavra para a gente terminar, o que são a energia, o que é a energia da cigana para você? O que ela traz para as mulheres que estão nos assistindo? Em uma palavra. Cigano para mim é cura emocional. É a principal linha de trabalho deles. Se você for para prosperidade, se você for para saúde, se você for para proteção, se você for, eles vão falar da nossa cura emocional. Eles vão trabalhar na nossa cura emocional. É alegria, obviamente, né? Alegria e cura emocional. É isso para mim. E é minha Cura vida, emocional. né? Eles são minha vida. Sim. É sim, dá para ver. Deb, muito obrigada por essa cura emocional que você trouxe hoje para a gente aqui. Quem quiser seguir a Deb, é Deb Day Gypsy, a gente está deixando o link dela aqui, do Instagram, de todo o canal dela aqui na legenda
desse vídeo para você entrar em contato com ela, fazer os cursos dela, jogar com ela também. Que Venha, gente, o ano está começando. eu jogo com ela também. E muito obrigada, Deb, por você ter participado e estar fechando aqui essa série Pombagiras, as Deusas do Brasil. Muita gratidão, muito obrigada por você ter passado aqui no canal. Eu que agradeço muito, estou muito honrada, muito feliz de falar sobre esse assunto. Tem um canal também no YouTube de algumas entrevistas mais extensas, para quem quiser seguir também. E eu acho, assim, Paulo, seu trabalho incrível, né? A gente se conheceu, não foi por acaso, foi lá, né, naquele lugar mágico. E o que você tem de contribuição para as mulheres desse mundo é indescritível. Talvez você não saiba a força e a profundidade como você cura um bando de mulher. Você não tem essa ideia. Você sabe que você cura, você sabe que você ajuda, mas você não tem a noção do quanto que você atinge as almas femininas e a cura emocional dessas mulheres. Tá? Então, o que eu tenho para falar para você é agradecer também por isso. Né? Porque eu acho que quanto mais pessoas como você, como nós, que estamos ali sempre nos doando, gente, porque é uma energia que a gente gasta, vocês não têm ideia. É uma energia, e assim, a gente cruza com a energia dos outros, e às vezes a gente pega a energia dos outros, então é uma doação. É bem forte. É bem forte. Então, a minha gratidão para você é sobre isso, tá? Porque você é maravilhosa. Obrigada, Deb, você também. Muito obrigada. E aí, gostou? Hoje a gente chegou na nossa última entrevista da série Perfumes de Pombagira, as Deusas do Brasil, e é lógico que a gente tinha que fechar com elas, as pombagiras ciganas, porque são elas que abrem as estradas, são elas que continuam nos levando. As pombagiras ciganas, elas são estradeiras, têm as suas próprias caravanas, e você veio até aqui com a gente, mas você não vai seguir sozinho. A partir de agora, você está junto com a gente aqui, com todas essas pessoas que passaram por essa série, e, logicamente, você está de mão dada com todas essas pombagiras que passaram por aqui, que tiveram seus nomes falados aqui, e as que também não tiveram seus nomes trazidos aqui, mas que estão conosco. Quero te deixar um abraço apertado, um carinho bem forte, um cheiro, como diz o povo do Nordeste, das pombagiras ciganas, principalmente, que são elas que abrem esse trabalho da perfumaria. E por falar em perfume, hoje é o último dia para você adquirir o seu perfume de pombagira, que são obras artísticas criadas por mim, são 7, você pode escolher qual a sua ou mais, e adquirindo um desses perfumes, você vai participar de uma imersão sobre pombagiras e poções mágicas comigo, que vai acontecer dia 22 de janeiro. Se você não puder participar nesse dia, vai ficar gravado, você vai poder assistir em outro momento. Então, é uma experiência completa. O link está aqui, corre, porque hoje é o último dia, e eu só tenho a agradecer, primeiro a elas, por essa grande oportunidade de eu ter esse canal, da gente poder conversar aqui, e ter a oportunidade de te ajudar de alguma forma, de poder trazer essas pessoas maravilhosas aqui para você ouvir, para te ajudar também. Eu não sei pelo que você está passando, se você está passando por um relacionamento abusivo, se você está passando por uma depressão, se você passou por um trauma, se você tem síndrome do pânico, mas eu só posso dizer uma coisa: se você está viva, se você está vivo, é porque tem jeito. E as pombagiras, elas estão aqui para segurar na sua mão e dar um jeito. E eu espero do fundo do meu coração e da minha alma que essa série tenha te ajudado de alguma forma. E a gente não para por aqui, essa estrada, essa caravana não para aqui. A gente vai continuar seguindo de mãos dadas, que os perfumes que exalam das minhas mãos cheguem até você e te dê um forte abraço. Até a nossa próxima série aqui no canal. Um beijo.